Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do PROPAG, que é o projeto de renegociação das dívidas dos estados, né? O Lula aprovou o projeto, mas vetou os pontos principais do projeto. É a mesma coisa se não tivesse aprovado, tá? Foi passado no Congresso um projeto para ajudar a questão da dívida dos estados, né? Você tem a dívida do governo federal, a dívida do Brasil, que é muito grande, e você tem alguns estados também que têm dívidas enormes. E essas dívidas são difíceis de você equacionar, porque são dívidas que vêm muito do passado. Não é que o Zema cresceu a dívida ou o Cláudio Castro cresceu a dívida do Rio de Janeiro. Não, essas dívidas já vêm de muito antes, né? E lembra, os estados sofrem do mesmo problema do governo federal. Você não pode demitir funcionários públicos, por exemplo. É complicado pra caramba isso. Então você tem uma série de impedimentos que para diminuir o gasto do estado é muito grande. O Lula tem esses impedimentos também, mas no governo federal ele tem menos impedimentos, ele tem um pouco mais de margem de manobra. E aí a ideia que vem desde lá do Plano Real é que o Estado, né, a União, arque com parte desses custos. Muitos desses custos vêm de muito tempo, de antes do Plano Real e coisa e tal, né? Vamos entender esse caso aqui porque os governadores estão revoltados. A decisão do Lula foi claramente para prejudicar os estados bolsonaristas. Prejudicou Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e qual é o outro? Brasília. Só os estados em que Bolsonaro se dá bem, o Lula está querendo prejudicar esses estados, né? Eu acho que esses vetos vão cair no Congresso, o Congresso vai derrubar esses vetos. Mas não deixa de ser uma puta sacanagem do Lula e uma intenção realmente de prejudicar politicamente governadores que não apoiam o presidente. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Indy Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Para entender o problema da dívida dos estados, é preciso lembrar que houve uma época no Brasil que Estado conseguia emitir dinheiro. Sim, o Brasil tinha hiperinflação, não era por besteira, não. Não apenas o governo federal emitia dinheiro, como os estados emitiam dinheiro. Como é que os estados emitiam dinheiro? Eles pegavam grandes empréstimos, cada estado tinha um banco estatal, o Rio de Janeiro era o Banerj, o São Paulo era o Banespa, cada estado tinha o seu banco estatal, alguns ainda tem até hoje, tá? Mas a maior parte, todos eles tinham naquela época, né? E aí o estado pegava dinheiro emprestado com o próprio banco e não pagava. E aí o banco, para não quebrar, pedia socorro ao Banco Central, o Banco Central era obrigado a imprimir dinheiro para bancar o banco estatal. Ou seja, em última análise, o Estado conseguia imprimir dinheiro, porque o banco estatal era controlado pelo governador, então o governador mandava o banco dar um empréstimo para o Estado, o banco não tinha alternativa, tinha que obedecer, dava um empréstimo para o Estado, mesmo sabendo que o Estado não iria pagar. Quando o balanço do banco ia para o vermelho, que o banco ia quebrar, o Banco Central de Brasília era obrigado a injetar dinheiro nesse banco para ele não quebrar. Então, dessa forma, né, os estados imprimiam dinheiro no Brasil. É daí que tem essa confusão muito grande, por isso que muitos estados brasileiros incharam pra caramba, contrataram um monte de funcionário público, fizeram um monte de coisa. Olha o Rio de Janeiro tem um monte de estatal, um monte de coisa que ninguém sabe para que serve, que fica lá aquele monte de funcionário público num prédio. Eu fico imaginando, cara, deve ser muito triste a vida desse pessoal, cara. Eu tenho dó dessas pessoas, cara, porque elas têm medo de pedir demissão, porque hoje tem um emprego estável, que às vezes paga bem, mas a pessoa senta na cadeira e fica o dia inteiro sentado na cadeira e não tem nada que fazer, porque realmente não tem propósito nenhum naquela estrutura ali. Tem dezenas de servidores públicos nessa situação, né? E o governo do Rio não pode demitir. Minas Gerais, eu não conheço tanto Minas Gerais, né? Eu sou do Rio, no Rio eu estou acostumado a ver essas coisas, eu vejo no meu dia a dia isso. Minas eu não sei, mas eu imagino que seja um problema similar. Ou seja, tem um monte de funcionário público que foi contratado para coisas totalmente aleatórias, o governo não pode demitir. E essa dívida que foi feita nessa época, quando teve o Plano Real, exatamente o governo federal foi proibido de emitir dinheiro. Os bancos estaduais foram proibidos de fazer empréstimos para o próprio Estado. Não pode fazer nenhum repasse do banco estadual para os estados. Aí os bancos estaduais todos quebraram, porque todos eles viviam dessa jogadinha de emprestar dinheiro para o Estado e pegar do Banco Central e coisa e tal. Aí vários foram privatizados, né? O Banerj foi comprado pelo Itaú, o Banespa foi comprado pelo Santander, e aí vários bancos no Brasil foram comprados. Outros que estavam em melhor situação continuaram existindo. O Banrisul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, existe até hoje, está lá, né? Não sei se é estatal ainda ou se virou privado, mas enfim, existe ainda o Banrisul lá no Rio Grande do Sul, e tem alguns outros aí, alguns outros estados que continuaram seguindo. Só que aí não tem mais o truquezinho, né? Só que continuou esse problema, porque os estados gastavam muito mais do que arrecadavam, né? E aí o que o Fernando Henrique fez na época foi justamente essa renegociação
de dívidas dos estados. E isso tem acontecido periodicamente. Os estados precisam parar de gastar, precisam diminuir o gasto, isso é verdade, mas não adianta, não tem como o estado fazer isso. Eu acho que a saída era realmente o governo federal parar de mandar dinheiro para o estado. No governo do Rio, aconteceu, chegou a atrasar salário de funcionário público. Tem que ser isso mesmo. Não, então não tem dinheiro para pagar, não paga. Pronto, é isso, acabou. Né? Não tem dinheiro para pagar, não paga funcionário público. Como qualquer empresa que quebra, né? O estado do Rio quebrou. Agora, fazer essa negociação do jeito que está é uma negociação muito complicada. Né? Aqui, ó, o novo programa pode zerar juros para pagamento da dívida dos entes da federação com a União, mas o Lula vetou várias coisas. Né? O nome do plano é Propag, e um dos vetos foi o que trazia a possibilidade dos estados usarem verbas do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, criado na reforma tributária para abatimento dos juros. Então, esse é o ponto principal que eles estão falando. Tem outros pontos que foram vetados pelo Lula aqui, a questão de uso de verbas de exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e energia. O estado do Rio e Minas Gerais podem se aproveitar disso, porque o Rio tem muito petróleo, Minas Gerais tem muitos minérios e coisa e tal. Então também é prejudicial para esses estados, mas o principal problema foi esse caso aqui do Fundo de Desenvolvimento Regional FNDR. E o grande absurdo disso daqui é justamente o Lula ter prejudicado os estados que são de oposição. O Lula fez de propósito para sacanear os estados de oposição, né? Aqui, ó, estados que mais devem à União são ingratos, diz Lula, não porque, sendo que foi a União que causou esse problema lá atrás com essa política de bancos estatais e coisa e tal. Ou seja, o Lula se recusa a ver isso. O Haddad tentou criar uma treta com o Zema, que é lógico que essa treta aqui, o Haddad tentou criar, numa de tentar abafar a questão do Pix. Né? Não vamos falar desse negócio aqui, ó. Não fala da questão do monitoramento do Pix, não. Vamos falar aqui dos estados, da dívida dos estados e coisa e tal. Tentou criar uma treta aqui, né? O Zema respondeu, o Zema rebateu as críticas do Haddad, mostrou aqui um gráfico mostrando como é que o endividamento do Brasil está acima do limite e está crescendo aqui, entre 2022 e 2024. O limite, o endividamento de Minas Gerais está caindo e está abaixo do limite. Ou seja, o Zema está fazendo o papel dele. É difícil, como eu falei, o problema é o passado que é muito grande nessa questão da dívida. Mas pelo menos está indo na direção certa. E chega a ser curioso, porque uma das grandes besteiras que o Haddad falou na entrevista dele lá da CNN, né? Não porque... cara, eu vou fazer muito vídeo dessa entrevista do Haddad, cara. Eu vou falar isso em outro vídeo também, tá? Mas não porque o problema da dívida é um problema antigo, é um problema estrutural, já vem de 10 anos. Vem de 10 anos. Pois é, do Lula. Lembra do outro governo do Lula? Pois é, vem do governo do Lula, né? Mas o problema todo é isso. Eu concordo com o Haddad que o problema da dívida brasileira é muito antigo. Vem desde os militares. Os militares já pegaram dinheiro emprestado pra caramba. Então, assim, que existe um problema da dívida, existe. Só que o grande problema do governo Lula é que ele está aumentando a dívida. Né? Ou seja, você tem o problema passado, ok, existe o problema lá. Mas você tem que melhorar o problema, você tem que estar corrigindo o problema. Aí tudo bem, você pode dizer que o problema é um problema do passado. Né? Eu estou aqui corrigindo o problema. Recebi uma herança maldita que vem de muitos e muitos anos, que não é do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro também diminuiu muito a dívida, né? Ao contrário, foi outra coisa que dá para elogiar do Bolsonaro. É isso, ele conseguiu diminuir o tamanho do Estado, diminuir a dívida brasileira. Então, de novo, ele recebeu uma dívida enorme, entregou uma dívida enorme. Essa dívida enorme está lá. Mas ele foi no caminho correto, diminuiu. Se o Lula continuasse diminuindo, ele poderia justificar, dizer que tem uma dívida enorme, para não, olha só, a gente recebeu essa dívida do passado, isso vem desde lá dos militares, é uma coisa estrutural. Mas você está aumentando a dívida. Então você não está ajudando, você está piorando a situação, né? Enfim, o Zema mostra aqui como que ele está fazendo um papel, o Haddad, ao contrário, só está aumentando a situação, só está piorando a situação, né? Está aumentando a dívida do governo federal. Enfim, essa situação aqui, eu vou falar para vocês, o que eu acho que devia fazer é isso, acabar com esse negócio e deixar o Estado simplesmente não paga funcionário público. Pronto, cancela o pagamento de funcionário público. O Estado do Rio fez isso, ficou uns 3 meses atrasando salário de funcionário público, não faz mais nada, não paga mais nada, não tem como investir em mais nada, e não paga funcionário público também. Isso tem que ter a consequência para esse negócio todo, né? Porque o correto, aliás, inclusive a Constituição permite isso, que quando o Estado não tem dinheiro para nada, ele pode demitir funcionários públicos. Existe essa previsão, nunca foi feito. Todo mundo sabe que no momento que demitirem um funcionário público, esse cara vai entrar na justiça e vai ganhar de volta a cadeira dele. Mas, em tese, o Estado pode sim demitir, e eu quero que faça isso. Eu acho muito importante que funcionários públicos sejam demitidos, né, para mudar essa mentalidade de nobreza que existe no funcionalismo público brasileiro, que eu sou intocável,
não podem tocar em mim porque eu sou funcionário público, eu fiz uma provinha, eu sou uma pessoa especial, eu fiz uma provinha, olha que coisa. Ou seja, grandes bosta, né? Tem que poder demitir funcionário público. Então eu torço para que dê merda nisso daqui. Tá? Não sou a favor do Zema, nesse caso aqui, não sou a favor do Cláudio Castro, não sou a favor dos estados, mas também acho que o Lula está sacaneando. O Lula fez isso de propósito para cutucar os estados que são de oposição ao governo Lula, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.